Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Rodrigo Barros e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tipologia textual e gênero textual. Pensar em tipologia textual é pensar na estrutura básica do texto, já que a tipologia é relacionada ao modo de composição dos textos. E, diferentemente dos gêneros textuais, as tipologias são mais limitadas, ou seja, trabalhamos principalmente no campo da linguagem com 5 tipologias principais. A primeira delas é a tipologia narrativa, que, de modo geral, trabalha com sequência de fatos. E dentro da narrativa temos diversos elementos, a exemplo de personagens, tempo, espaço, enredo. São exemplos de textos narrativos, romance, conto, fábula e assim sucessivamente. Então é muito característico desses textos narrativos a presença de personagens, um espaço bem definido, a presença de um narrador, seja personagem ou seja um narrador observador também. A segunda tipologia é responsável pelo trabalho com a descrição de algo, seja de objetos, de cenários, de imagens. Então, é próprio desses textos esse trabalho de descrever, como o próprio nome sugere. E também é muito comum nesse tipo de textos termos uma linguagem chamada de sensorial, já que muitas vezes a descrição trabalha com descrição de cores, de formas, de cheiros e de sentimentos também. Alguns exemplos de gêneros que fazem parte dessa tipologia são ficha técnica, relatório e laudo técnico. Então há aí esses textos que trabalham exclusivamente, né, com a descrição. A terceira tipologia é a tipologia dissertativa, que, de modo geral, vai trabalhar com a defesa de pontos de vistas. Então, são textos que geralmente vai ter uma tese, uma fundamentação e também uma conclusão que, de modo geral, vai ali sintetizar o que foi trabalhado ao longo dos parágrafos anteriores. São exemplos de textos dissertativos, o texto dissertativo argumentativo, que é trabalhado, por exemplo, na redação do Enem, e também os textos dissertativo expositivo, né, que tem um foco maior no trabalho com a exposição. A quarta tipologia, a expositiva, ela é responsável por explicar um assunto sem defender um ponto de vista, sem trazer uma tese, de modo geral. E também apresenta informações, dados, conceitos, sendo que o diferencial aqui é realmente a falta desses argumentos, né? A falta dessa defesa de ponto de vista, né? É algo mais assim focado em informar, em trazer informações, levantar informações. São exemplos: infográfico, verbete, notícia, né? Sendo que essas notícias, a gente fala em notícia expositiva quando ela tem apenas o foco, né, de informar sem avaliar. A quinta tipologia, injuntiva ou instrucional, é responsável por dar instruções ou dar uma sequência de ordens, né? Então, por isso que é muito comum nessa tipologia a presença de verbos na forma imperativa. São exemplos dessa tipologia: receita, regulamento, manual e também bula de remédio, né, que ali traz ali instruções de como utilizar determinado medicamento de uma forma correta. Mas o que é principal, né, a principal característica desse tipo de texto são os verbos no imperativo. Partindo agora para os gêneros textuais, que diferentemente das tipologias, são inúmeros. E eles se atualizam com o tempo, surgem novos gêneros textuais constantemente, a depender das transformações que a sociedade passa e também do veículo, né? Então, com o advento da internet, da internet, das redes sociais, surgiram novos gêneros. Há exemplos dos tweets, dos e-mails, reviews. A própria postagem de Instagram também tem características definidas, né? Então, tem uma foto, tem a sua respectiva legenda. Então, os gêneros vão se transformando conforme o contexto e conforme, né, a demanda da sociedade. Então, de um modo geral, eles são formatos sociais de texto usados em situações reais, têm função comunicativa específica, são dinâmicos e surgem e mudam, como eu mencionei,
Depende do contexto, suporte, objetivo e interlocutor. Então, a gente vai fazer, por exemplo, então os gêneros são bem situacionais e constantemente estamos imersos nos gêneros, dentro aqui desse formato. Aqui também é um formato de gênero, é um formato de aula. Então, há elementos que são próprios da aula, mas você pega o seu celular e abre uma rede social, você vai se deparar ali com tweets ou com e-mails. Então, esses gêneros, eles têm finalidades e propósitos diferentes. Vai depender muito da situação e da necessidade do usuário. As características dos gêneros. Eles têm um objetivo comunicativo, têm uma estrutura própria, linguagem adequada ao contexto e um formato previamente definido. Claro que esse formato pode ser mais flexível ou menos flexível. A exemplo dos formatos para rede social, né, que tem uma estrutura que é mais flexível, que é mais fluida, digamos assim, né, que ela pode aparecer de diferentes formas dentro de uma plataforma, por exemplo. Mas há outras que já são mais fixas, por exemplo, um e-mail, uma carta, uma receita. Então, são gêneros, esse elemento, né? Por mais que há um formato definido, há certa flexibilidade a depender do gênero que estamos se referindo. Alguns exemplos de gêneros: notícia, reportagem, artigo de opinião, resenha, entrevista, charge, poema, crônica. Aqui são só alguns exemplos, porque a lista, podemos pensar em uma lista interminável mesmo de gêneros textuais, que alguns temos mais contatos no nosso dia a dia e outros nem tanto. Diferenciando aqui então tipologia e gênero. Enquanto a tipologia é mais ligada à forma, o gênero é mais ligado à função. A tipologia observa como o texto se organiza, já o gênero, para que serve. A tipologia a gente tem um foco maior numa estrutura interna, né? Então o texto, a tipologia a gente pode pensar na estrutura básica dos textos, enquanto o gênero podemos pensar no contexto social. Então essa dinâmica social ao pensarmos os gêneros textuais. E as tipologias são limitadas, enquanto os gêneros são ilimitados. Como eu mencionei, eles se atualizam, surgem novos gêneros conforme a demanda da sociedade. Agora eu separei algumas questões para pensarmos esses diferentes conceitos que a gente acabou de ver. Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Letra A, romance, descrição, biografia. Letra B, autobiografia, narração, dissertação. Letra C, bula de remédio, propaganda, receita culinária. Letra D, contos, fábulas, exposição. Letra E, seminário, injunção e declaração. Vamos analisar cada uma das questões? Na letra A temos romance, descrição e biografia. Romance realmente é um gênero textual, mas descrição a gente já está no campo da tipologia. Biografia também é um gênero textual. No entanto, como a questão quer apenas gêneros textuais, né, então a letra A já vai ser excluída aqui entre as possibilidades. Na letra B temos autobiografia, narração e dissertação. Aqui temos apenas um gênero, que é a autobiografia. Narração e dissertação são tipologias. Letra C, bula de remédio, propaganda e receita culinária. Aqui temos realmente três gêneros textuais: bula de remédio, propaganda e receita culinária. Não temos nenhuma tipologia aqui, como as anteriores. Vamos verificar a D e a letra E para confirmarmos. Letra D, contos, fábulas e exposição. Contos e fábulas realmente são gêneros, no entanto, exposição é uma tipologia. Letra E, seminário, injunção e declaração. Seminário é um gênero, declaração também, no entanto, injunção é uma tipologia. Então, a resposta correta, letra C, bula de remédio, propaganda e receita culinária. Mais um exercício. Para usuários e instaladores, desligue o refrigerador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Para desligá-lo, não puxe o cabo elétrico. Utilize o plug.
Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Caso ocorram danos com ele, chame o serviço autorizado Electrolux. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo serviço autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos. Não armazene medicamentos, produtos tóxicos ou químicos no interior do refrigerador, pois eles podem contaminar os alimentos. Não se apoie sobre as portas, pois as dobradiças podem se desregular e desalinhar a porta, prejudicando a vedação do refrigerador e comprometendo seu desempenho. O tipo textual predominante no manual de instruções é: letra A, argumentativo; letra B, descritivo; letra C, expositivo; letra D, injuntivo; e letra E, narrativo. Você pode pausar aí e tentar responder à questão. Bom, a tipologia, nesse caso, lembrar que, como eu falei, é próprio dos textos injuntivos, né, a presença dos verbos no imperativo. Por exemplo, não prenda, torça ou amarre. Outro exemplo, não armazene, não se apoie. Então, são verbos que indicam, né, uma certa ordem, né, uma instrução, digamos assim. Portanto, aqui temos um texto claramente injuntivo, né, ao que parece ser um manual de instalação de um aparelho elétrico. Aqui temos claramente um texto injuntivo, não se adequando a nenhuma das outras alternativas, nem a argumentação, nem descrição, exposição ou muito menos um texto narrativo, certo? Então é isso, espero que tenha gostado. Para mais conteúdos de gramática e redação, se inscreva no canal e deixe a curtida para ajudar a crescermos e atingirmos mais gente. Muito obrigado e até a próxima.